graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós essa noite. Amados irmãos, peço que abram a palavra de Deus na carta aos Gálatas, capítulo 5. Gálatas, capítulo 5. Leremos do versículo 13 ao 15. Gálatas, capítulo 5, do versículo 13 ao versículo 15. Diz assim a inerrante palavra do nosso Deus: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Oraremos mais uma vez pedindo o discernimento do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de louvá-lo, de adorá-lo, de cultuá-lo neste dia tão especial de domingo. Ó Deus, que os nossos corações, que toda a nossa atenção esteja agora focada, não no pregador da palavra, mas na palavra do Senhor, proferida aqui, através desse púlpito. Ó Deus, que esta palavra possa entrar em nossos corações e trazer mudanças significativas em nossas vidas. Que a Tua palavra, Deus, provoque em nós mudanças, de modo que sejamos mais santos, de modo que sirvamos melhor ao Senhor. Oramos então, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, em 1984 surgiu uma lei muito interessante na cidade de Rio Claro. A Câmara de Vereadores se reuniu, então eles decidiram ali que uma lei seria promulgada, e essa lei era: a partir de hoje é proibido comercializar melancia. Melancia até então era de fato proibida naquela cidade, se tornou de fato motivo de piada mais tarde, mas naquele momento de fato virou uma lei. Era proibido comer melancia, era proibido vender melancia e comprar melancia naquela cidade. Talvez ali aquela personagem do Maurício de Souza, Magali, passaria fome nessa cidade. Ou, quem sabe, o fruto proibido na escola dominical não fosse uma maçã ali descrita, né? Seria talvez a melancia. De fato, aquela cidade tinha essa lei, e essa lei não durou muito. Mas o motivo dessa lei é porque existia um vírus ou uma bactéria que estava infectando as melancias daquela região e pessoas estavam morrendo e passando mal por conta disso. Veja, por mais absurda que uma lei possa parecer, ou por mais que você não concorde com ela, toda lei tem uma história e um porquê, uma razão. Nenhuma lei foi criada ao acaso, ainda mais quando se trata das leis do Senhor. Toda lei tem como via de regra a proteção de indivíduos, a proteção dos cidadãos, a proteção de patrimônio. Então toda lei visa o bem ao seu fim, não necessariamente fazer o mal para as pessoas. A lei é boa, mas a lei por si só não tem poder de salvação. A lei de Deus não tem poder de salvação. A lei, ela é maravilhosa, mas a lei, ela não salva. Quem salva é Cristo. Quem salva é a graça. Aqui, nesta carta de Gálatas, eles estavam, de fato, tendo um grande problema de discernimento entre lei e graça. Eles estavam querendo voltar às raízes judaizantes.
Então, aqui aconteceu de fato um conflito. Os judaizantes estavam dizendo: nós precisamos ainda permanecer com a nossa cultura judaica. Nós não podemos comer carne de porco, nós precisamos guardar o sábado da forma como sim está na nossa tradição. Eles estavam querendo fazer tudo conforme ainda a lei judaica determinava, inclusive a circuncisão. No entanto, a graça, Cristo, Ele veio não para mudar e transformar a lei, mas Ele veio para explicar e fazer cumprir essa lei de uma forma maravilhosa. E Ele trouxe também a graça. Mas aqueles novos convertidos, aquelas novas pessoas que agora saíram do judaísmo e estavam entendendo que Jesus Cristo era Senhor e Salvador, estavam confusos. Assim, talvez como aqueles que saíram do deserto, que saíram do Egito, em caminho para a nova terra. Eles saíram, mas ainda pensavam: no Egito era melhor. No Egito tinha comida. No Egito tinha aquilo e aquilo outro. Eles gostavam de ser escravos. De certo modo, eles estavam confortáveis com a situação de escravos que eles tinham antes. Afinal, eu já conheço a minha situação de escravo. Esta liberdade eu não conheço, então. Da mesma forma, estes novos convertidos estavam querendo voltar ao judaísmo, porque era algo familiar, algo tradicional, algo que não tinha ali nenhum tipo de dificuldade para continuar seguindo. E eles queriam voltar para lá. Veja, essa carta não foi enviada, assim como Efésios, para a igreja de Efésio. Não tinha a igreja de Gálatas, mas era uma região com várias igrejas ali. Era a região da Galácia, onde ali tinha a igreja de Antioquia, de Icônio, de Listra, de Derbe. Era uma região com várias igrejas, e todas essas igrejas estavam com a mesma dificuldade de entender onde terminava a lei, onde começava a graça, e como que isso se relacionava. Isso estava muito confuso para eles naquele momento, então. Mas nós somos chamados como cristãos a viver uma liberdade, uma verdadeira liberdade. Não somos mais servos, agora somos livres em Cristo Jesus. E a pergunta, e é o tema desta mensagem: como viver a liberdade cristã? Como viver a liberdade cristã? Em primeiro lugar, servindo uns aos outros. Veja o versículo 13. Mantenha a Bíblia aberta durante a exposição. Veja o versículo 13 desta passagem. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Nós fomos chamados à liberdade. Se nós formos dividir aqui a carta aos Gálatas, poderia ser dividida em 3 grandes seções. O Evangelho da Graça, defendido do capítulo 1 ao 2. O Evangelho da Graça, explicado, do capítulo 3 ao capítulo 4. E o Evangelho da Graça, aplicado, do capítulo 5 ao capítulo 6. Sendo você percebeu aqui, talvez essa carta de Gálatas seja uma carta que fale mais sobre graça do que sobre lei. Mais sobre o Evangelho da Graça que nos salvou, do que sobre a lei que os judaizantes estavam tentando voltar a recuperar para aquele povo. Nós fomos chamados à liberdade. Nós lemos aqui na liturgia Gálatas 5, versículo 1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. O que para nós, o que para você é voltar ao jugo da escravidão? Talvez você tenha nascido no berço cristão, talvez os seus pais são crentes, seus avós são crentes, e você nunca tenha conhecido algo fora do cristianismo. Mas talvez você, assim como eu, não nasceu em berço cristão. E você se chegou até a igreja e foi acolhido pela igreja e conheceu o Evangelho da Graça e foi salvo por ele. Meus irmãos, em qualquer uma da situação, em algum momento da sua vida você foi determinante. A partir daquele momento você disse: é Cristo. Eu preciso viver isso. Eu não vou mais na igreja agora só porque os meus pais vão. Eu preciso ir porque eu amo a Cristo. Eu não vou mais viver a vida que eu vivia antes. Agora eu vou viver uma nova vida porque Cristo me libertou. Portanto,
Voltar ao jugo da escravidão é aquele que mentia, que roubava, que enganava, que vivia uma vida medíocre, que vivia uma vida em pecado, morto em seus delitos e pecados. Agora está flertando novamente com a sua antiga vida. Agora quer usar a sua liberdade para retornar aos antigos padrões. Quer usar a liberdade que Cristo te deu para voltar a ser escravo do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Não use como desculpa o eu não consigo superar esse vício. Porque o eu não consigo não condiz com a verdade do Evangelho. Nós conseguimos sim. Podemos não pecar. Podemos, por meio de Cristo Jesus que nos salvou. Por meio de Cristo Jesus, que agora nos deu acesso direto ao Pai. E o perdão é imediato. Qual é a sua desculpa para continuar no seu pecado? Nós fomos chamados à verdadeira liberdade em Cristo Jesus. E esse é o motivo de toda a alegria de todo crente. É saber que agora nós não somos mais fadados ao fracasso, à destruição, à tristeza. Nós não precisamos mais ser arrogantes, nós não precisamos mais ser mentirosos. Nós podemos vender limpo, comprar limpo. Nós podemos ser honestos, nós podemos ser verdadeiros. Nós podemos cumprir o ID. Nós podemos fazer a vontade do Pai. Somos livres. E essa liberdade não é para voltar ao velho homem. Aqui Paulo destaca que se submeter novamente ao jugo da lei seria um retrocesso, abandonando a liberdade que Cristo proporcionou. É como se nessa cidade, após eles descobrirem que a melancia afinal não tinha nenhum problema, agora tiraram ali a lei, revogaram a lei, agora pode comer melancia, mas você pensa, não, mas eu ainda não vou comer não. Não, eu acho que não tem que comer. Não, mas já não tem mais problema, você pode comer a melancia. Não, mas eu não duvido que ainda tenha pessoas lá que falam que melancia não se deve comer. Pessoas que gostam de viver no legalismo, gostam de regras, gostam de leis, mas são tão impiedosos, são tão maldosos. Não tem graça na sua fala. Tem lei, tem peso, tem escravidão. A verdadeira liberdade consiste em viver como devemos e não como queremos. A verdadeira liberdade é servir. O maior liberto de todos, o homem mais livre de todos, é aquele que descobriu que é escravo de Cristo. Quanto mais rápido você entender que nós somos livres para sermos escravos de Cristo, mais a sua fé vai ser alicerçada no que é correto. Nós não somos livres para a libertinagem. Nós somos livres para servir. Livres para servir um ao outro. Você tem servido um ao outro? E talvez você pense nisso no contexto da igreja, né? Ah, não, eu sirvo na igreja, eu canto no louvor, eu canto no coral. Eu sou uma pessoa presente na igreja. Eu faço as coisas, eu sou da SAF, da UPH. Não, eu sirvo na igreja. Mas quando você sai da igreja, entra na sua casa, você esquece que você serve ao Deus Supremo. Quando você entra da porta para dentro da sua casa, você não respeita os seus familiares. Você não ama aqueles que vivem junto com você. Quando você chega no seu trabalho, você diz, pronto, aqui eu não sou cristão. Aqui eu posso enganar, aqui eu posso fazer do meu jeitinho, afinal aqui é trabalho. Trabalho é trabalho, igreja é igreja, essas coisas não se misturam. Está errado. Nós somos chamados para servir ao Senhor em todas as esferas de nossa vida. Todas. Uma das coisas que eu tenho tentado trabalhar nos últimos tempos, eu vim até conversando com isso com a minha esposa no caminho, é a minha paciência e o serviço que eu preciso ter ao Senhor no trânsito. Como eu preciso servir a Deus no trânsito? Porque o meu coração é extremamente pecaminoso no trânsito. Imagino que seja só eu. Meus irmãos, nós precisamos identificar esses pontos nas nossas vidas. Identificar pontos onde nós não estamos servindo ao nosso Deus. E colocar Deus nesses pontos.
colocar isso diante do Senhor e dizer: Deus, olha, eu não consigo mesmo. Deus, está muito difícil para mim. Me ajuda. Eu preciso ter paciência, eu preciso testemunhar do Senhor, eu preciso servir aos meus irmãos e servir aos outros, dizendo assim o teu amor para as outras pessoas. Paulo lembra que a liberdade dos crentes é um chamado divino. Essa liberdade é um presente de Deus que nos liberta do jugo da lei e do pecado. E a implicação disso é a liberdade diária de nossas vidas, nas nossas atitudes, no nosso caminho, na nossa caminhada com Cristo. E o perigo de usar essa liberdade como pretexto para satisfazer desejos carnais pode ser devastador para a sua vida, para a vida da igreja. A liberdade em Cristo, ela é acompanhada com a responsabilidade de fazer o que Deus manda, de fazer o que Cristo manda. Calvino diz que a liberdade é um benefício espiritual que somente os espíritos piedosos são capazes de desfrutar. Precisamos, meus irmãos, nos orientar em Deus para aproveitar o máximo a liberdade. Somos chamados para essa liberdade, somos chamados para o serviço. Portanto, sirva, trabalhe, seja servo. Nós temos o maior exemplo de todos no serviço. Cristo serviu. Cristo serviu até a morte. Na morte, Ele serviu. Cristo nos deu um exemplo supremo sobre serviço. Nós somos chamados para a comunhão em Cristo Jesus, para herdar a bênção, para a liberdade, para a paz, para a santidade, para uma esperança, para a vida eterna. E para o reino e a glória de Deus, somos chamados por Deus. O que você tem feito com a liberdade que nosso Deus te deu? Cristo deu o exemplo supremo ao lavar os pés dos discípulos. Mas talvez o principal exemplo que Cristo nos deu de serviço foi quando Ele entregou a sua própria vida naquele madeiro e se fez maldição em nosso lugar, servindo a nós, nos dando vida e a oportunidade de sermos livres, libertos dos nossos pecados, pela graça de Cristo. Em segundo lugar, como viver a liberdade cristã? Amando uns aos outros. Amando uns aos outros. Versículo 14 diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Demonstramos esse amor quando nós perdoamos, suportamos, cuidamos uns dos outros, especialmente em momentos de conflito, de desentendimento. O Leandro, na sua oração, ele falou sobre aquelas pessoas que estão sofrendo com frio. Meus irmãos, isso precisa doer no nosso coração. Isso precisa fazer com que o nosso coração fique dolorido, esmagado, ao ver que alguém morreu por conta de um frio. Quantas blusas nós temos em casa? Quantas cobertas nós temos em casa? Sim, o chamado para ser cristão é um chamado a fazer diferença onde nós estamos. Eu me lembro quando eu ainda era ateu, e eu trabalhava numa empresa aqui em Barueri, e tinha um rapaz, André é o nome dele, um rapaz muito crente. Eu não cria em Deus, mas eu tinha certeza que aquele rapaz cria em Deus. Tinha certeza. Eu não sei o que é esse Deus, mas esse menino aí, ele é crente. E certa vez, na estação de trem, quando nós estávamos passando, ele viu um homem, morador de rua, que estava com uma camiseta, e estava muito frio. Ele pegou a blusa que ele estava, e ele gostava daquelas blusas bem bonitas assim, bem legais. Ele pegou essa blusa super legal, de marca e tudo mais, tirou e entregou para ele. Eu fiquei, você está maluco? Por que você deu essa blusa? Né? Talvez você ache um outro lugar, uma coberta velha, alguma coisa assim. Você vai dar essa blusa é super boa. Ele, não, mas ele está com frio. Aquilo lá para mim não fez o menor sentido. Esse rapaz só pode estar maluco. E de fato, é loucura. O evangelho é loucura. Ser cristão é loucura.
é abdicar de si mesmo, é entregar o melhor de si para o outro. Não é entregar o que sobrou, mas é entregar aquilo que você tem de melhor. As pessoas que estão à sua volta, é amar ao próximo verdadeiramente. Amar ao próximo não é entregar aquilo que sobrou. Amar ao próximo não é, se der, eu vou ajudar um pouquinho. Amar ao próximo é, de fato, você tomar as dores daquela pessoa. Em Filipenses 2,5, nós temos uma boa visão sobre o que é isso. O pastor Jonas Madureira fez uma boa aplicação sobre esse versículo. E eu quero falar sobre uma palavra dele. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esta palavra, sentimento, ela também pode ser traduzida para atitude. Se você procurar na versão NVI da Bíblia, você vai encontrar atitude, sentimento e atitude. E o que essas coisas têm em comum? É porque esta palavrinha no grego, ela tem um significado todo diferente. Tem um significado de fato muito importante, porque era um conceito da Grécia. Era um conceito que o pai ensinava o filho. E ele dizia: filho, você precisa fazer boas obras. Você precisa fazer o que é certo. Ou seja, atitude. Você precisa fazer o que é certo. Você precisa ter essa atitude. Mas filho, não basta fazer o que é certo. Você precisa querer fazer o que é certo. Sentimento. Então não é só atitude, você também tem que querer fazer o que é certo. Afinal, se você tiver só atitude, olha, vá à igreja hoje, você tem atitude. Eu vou, mas eu não queria não. Ou então eu tenho o sentimento de ir para a igreja. Eu queria ir para a igreja, mas não vou. Então a ideia é a junção do sentimento com a atitude. É fazer querendo fazer. É entregar a blusa querendo entregar a blusa, sem tristeza, sem mágoa. É a mesma forma que Deus nos ensina a devolver os dízimos à igreja, a ofertar à igreja. Não é com tristeza. Não é colocando dinheiro. Não, você faz isso com amor, com alegria, sabendo que você está servindo ao seu Senhor. Você entrega a sua blusa, você entrega tudo de si com alegria. Você vem cantar no coral, você vem louvar ao nosso Deus aqui com alegria. Não com tristeza, não como se você estivesse carregando um fardo. É trabalho, eu não queria, mas eu vou fazer. Faça com alegria, faça amando o que você está fazendo. Louvar ao Senhor, levar a igreja a adoração ao Senhor é uma forma de amar ao próximo. Faça isso da melhor maneira. Faça isso com alegria no coração. Faça isso mostrando para a igreja quanto isso está explodindo no seu coração. O louvor é como um grito de alegria, um grito de felicidade. Você está tão feliz, adorando tanto a Deus, que isso transborda e você louva e você diz que Deus é grande. Portanto, tende em vós o mesmo sentimento e atitude que houve também em Cristo Jesus. Ele se entregou naquela cruz. E não foi só por obediência de dizer: tá, pai, eu vou fazer, mas eu não queria me entregar naquela cruz. Jesus quis se entregar naquela cruz. Ele quis fazer o que fez e cumpriu. Precisamos também ter a mesma motivação. A motivação que o crente possui para obedecer esse mandamento é a gratidão pela redenção consumada em Cristo. O poder pela realização é outorgada no Espírito de Cristo. Meus irmãos, tudo o que fazemos aqui na igreja, louvor, diaconia, o presbiterato, a membresia, os dízimos, as ofertas, a cooperação, o louvor, o culto ao Senhor, todas as coisas que nós fazemos aqui na igreja, é em gratidão, não é troca, não é para receber algo em troca, mas é porque nós já recebemos tanto, nosso coração já está tão feliz, porque nós recebemos tanto, e nós precisamos de alguma forma externalizar isso. Então nós chegamos aqui, nos achegamos todos os domingos, e nós louvamos ao nosso Deus, cultuamos ao nosso Deus. Quão bom é o nosso Deus, que maravilhas Ele tem feito em nossas vidas. John Frame diz: o amor não é apenas necessário para as boas obras, mas também suficiente. Ou seja, se a nossa ação é motivada por um verdadeiro amor por Deus e pelo próximo, nós teremos cumprido a lei. Se você ama o próximo,
você cumpriu a lei. Porque se você ama o próximo, você não vai mentir. Se você ama o próximo, você não vai enganar. Você não vai trair. Você não vai adulterar. Se você ama verdadeiramente ao seu próximo, você cumpre a lei. Cristo salvou você. Cristo libertou você para que você pudesse estar tão comprometido com as outras pessoas e não com a escravidão. Portanto, não seja um cristão ninja, aquele cristão agente secreto que chega nos lugares e ninguém sabe que é cristão. Seja um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, um cristão que onde está é luz, brilha, chama a atenção, evangeliza e fala de Cristo. Este é o verdadeiro cristão. O Senhor nos salvou para que pudéssemos servir uns aos outros, para que pudéssemos amar uns aos outros. Você é livre, mas não livre para fazer o que quer. Você é livre de buscar a aprovação de outras pessoas. Você é livre de autopromoção. Você é livre para fazer o que o Senhor quer e ter um transbordamento no coração. Em 1 João, capítulo 4, versículos 7 e 8, diz: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, de fato, se você não pratica o amor ao próximo, se você não demonstra o amor ao próximo, que são os frutos de um coração convertido, é possível acreditar que você não ama a Deus. É possível acreditar que você talvez nem acredite que Deus de fato exista. Terceiro e último lugar. Como viver a liberdade cristã? Preservando uns aos outros. Versículo 15 diz assim: Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Preservarmos uns aos outros é quando nós buscamos paz, reconciliação, unidade do corpo de Cristo. Isso requer humildade, paciência, esforço constante para manter a unidade do Espírito. Preservar uns aos outros é não devorar-nos uns aos outros. Estas palavras, morder e devorar, foram ditas em outros momentos aqui da Bíblia. Morder foi dito lá em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Este ferirás é morder o calcanhar. O que está dizendo aqui é que a mesma palavra, não mordeis uns aos outros, é a mesma palavra de Satanás mordendo o pé do descendente da mulher. E devorar é a mesma que está lá em Salmo 53, versículo 4. Acaso não entendem os obreiros da iniquidade? Estes que devoram meu povo como quem come pão. Eles não invocam a Deus. Portanto, essas duas características, esses dois adjetivos para essas pessoas, dois verbos, eles estão aqui mostrando, meus irmãos, devoradores, mostrando aqueles que gostam de devorar os outros. E você pode pensar, é verdade, tem muitas dessas pessoas, mas eu não sou uma delas. É verdade, Marcos, tem uma dessas pessoas aí, mas eu sou daqueles que é devorado, porque eu sou muito crente. Mas, meus irmãos, nós somos, por vezes, muito cruéis, muito devoradores, muito escarnecedores em tal ponto. Nós mordemos, por vezes, uns aos outros. Basta acontecer algo que você não gostou. Talvez você venha à igreja e olha, nós estamos numa bela geração de críticos de igreja. Pessoas que são especialistas em criticar a igreja, sabe tudo. A pessoa sabe criticar o som, sabe criticar o louvor, sabe criticar o banco, a estética, a arquitetura da igreja, sabe criticar absolutamente todas as coisas. Meio interessante é que essa pessoa não sabe fazer nada, mas ela sabe criticar todas as coisas que tem na igreja. Talvez durante este culto você tenha pensado em alguma coisa ruim. Essa coisa eu não estou gostando. Esse louvor eu não gostei.
esta forma como foi cantada, este erro aqui, esse som que fez isso, essa microfonia, este banco, essa luz. Talvez nesse momento, você, ao invés de pensar na palavra de Deus, ao invés de pensar na sua própria vida, você está pensando em pessoas que porventura praticam essas coisas erradas e se esquece de pensar em si próprio. Então o convite que eu te faço é: olhe para si. Veja se você é um desses devoradores, que por vezes nós somos. Veja se por vezes você não é aquele que critica ao invés de ajudar, que ao invés de edificar, você destrói. Nós precisamos, meus irmãos, ter um olhar cuidadoso para com o nosso irmão e preservar os nossos irmãos, preservar ele no nosso coração. Ao longo da história, o conflito sempre foi problemático na comunidade. Composta, obviamente, de seres humanos, a igreja é imperfeita. Nós somos imperfeitos. E isso dói falar. Dói você olhar no espelho e dizer: eu não sou perfeito mesmo. Isso aqui que eu estou vendo é um homem pecador e, de fato, por vezes eu peco e peco muito. Não queria, mas faço. Paulo diz isso, o apóstolo Paulo diz que: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. E essa é a nossa vida cristã. Por vezes nós queremos fazer o que é certo, mas nós continuamos fazendo o que é errado. O que acontece comigo? Porque está abatido a minha alma. Nós clamamos ao nosso Deus, nós pedimos a Ele, pedimos para mudar o nosso coração. Mas, meus irmãos, minha irmã, isso precisa começar de dentro para fora. Você precisa reconhecer aquilo que está errado. Você precisa orar ao nosso Deus pedindo que Ele revele a você as suas fortalezas. Porque por vezes nós temos muitas fortalezas. E quando nós combatemos uma, vem outra. E quando nós combatemos outra, vem mais uma. E essa é a caminhada cristã. Seja bem-vindo ao time. Não vai ser fácil mesmo. Vai ser assim até que Cristo volte. Mas a nossa esperança é que Cristo está conosco em todos esses momentos. Cristo está com você em todos os momentos. Naqueles momentos de recaída. Naqueles momentos onde você novamente cai no mesmo erro. Cristo está lá. Essa dissensão dentro da igreja, esta acusação dentro da igreja é uma das estratégias de Satanás mais eficazes. Fazer o povo de Deus brigar entre si. Deixar o povo de Deus se separar dentro da igreja. Qualquer um de nós que tenha um tempo de igreja um pouco considerável, talvez acima de 1 ano, já deve ter presenciado brigas dentro da igreja. Já deve ter presenciado conflitos dentro da igreja. Já deve ter presenciado pessoas que saíram da igreja porque tiveram conflitos. Não seja você mais uma dessas pessoas. A igreja não foi feita para que você fosse exaltado. A igreja exalta a Deus, não a si mesmo. A igreja, meus irmãos, serve a Cristo. A igreja é um corpo. Por vezes uma parte do nosso corpo não está bem. Quem aqui já bateu o dedinho do pé em um armário, sabe o que eu estou falando. Naquela hora a sua vontade é fazer aquele dedinho sumir, tamanha dor. Mas o seu corpo inteiro trabalha para fazer aquele dedinho voltar ao funcionamento normal. Sua cabeça começa a pensar em estratégias para fazer aquela dor parar. Seu coração começa a bombear mais rápido para fazer o sangue circular mais, para resolver o problema. A sua outra perna segura a onda para que você possa levantar uma delas, porque está doendo. Suas mãos vão em direção ao seu pé. Você percebe que o seu corpo inteiro reage para acudir o dedinho. Assim é a igreja. Assim deveria ser a igreja. Porque se o irmão meu está mal, eu não posso estar bem. Se o irmão meu está passando necessidade, eu não posso estar bem. E é por isso que quando as pessoas colocam, por vezes até no grupo da igreja, ou quando nós sabemos que alguém perdeu um familiar, que alguém está doente, nosso coração precisa estar com essa pessoa. Não diga, vou orar e dê as costas. Diga, vou orar e ore. Ou então, melhor, diga, orei,
por você, depois de já ter orado. Ore mesmo, clame ao Senhor pelo seu irmão, ele está sofrendo, ele está passando por dificuldade. Não deixe o tempo atual, que é corrido, acometer você. Quantas vezes nós falamos, não, eu vou orar, e some, e a gente esquece, e aí a gente é atropelado por várias tarefas do dia a dia, e não ora nada. Ore naquele momento, tenha como prática orar no momento que você disse que vai orar. Ore pelos seus irmãos, ore uns pelos outros. Nós precisamos fazer isso, meus irmãos. É uma prática muito importante entre nós, porque quando você ora por um irmão, você está demonstrando o seu amor para com ele. Você está mais próximo dele, aquilo te afeta diretamente. O amor, ele é essencial, porque ele age como um antídoto para todo e qualquer tipo de conflito. Cristo, ele orou pela unidade dos seus seguidores. Ele é o nosso exemplo de pacificação, de reconciliação. Tendo quebrado a parede de separação entre nós e Deus, ele rasgou aquele véu para que nós, na nossa imperfeição, tivéssemos acesso ao Pai. E ele fez isso não porque nós merecíamos, mas porque ele nos amou e nos serviu, mas porque ele nos preservou. Nós precisamos evitar as obras carnais. Ainda aqui em Gálatas, ele vai trazer uma lista sobre obras carnais, e depois ele vai trazer uma lista sobre aquelas coisas que nós precisamos praticar. Do versículo 19 ao 21, desse capítulo 5, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Isso quer dizer que aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino dos céus, justamente porque essas pessoas não se arrependem dos seus pecados. Elas continuam pecando e pecando como se Deus nunca tivesse existido. Em Hebreus 10, 26 diz que se você continuar deliberadamente em pecado, uma vez tendo conhecimento da plena verdade de Deus, já não resta sacrifício para você. Já não tem sangue derramado que te sirva. Já não tem sacrifício de Cristo pela sua vida, meu irmão. Portanto, converta-se. Arrependa-se dos seus maus caminhos. E tenha uma nova vida com Deus. E siga os frutos do Espírito, que é dito do versículo 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. A liberdade cristã, conforme ensinada por Paulo, ela é vivida através do serviço, do amor, da preservação mútua. Em Cristo nós temos o exemplo perfeito e a capacitação para viver essa liberdade como o corpo de Cristo. Abraçar e praticar estes princípios, refletindo assim a verdadeira liberdade que temos em Cristo Jesus. A lei não pode inibir a graça. A lei proíbe, a graça liberta. A lei condena o pecador, a graça redime o pecador. A lei diz, faça. A graça diz, está feito. A lei diz, seja santo. A graça diz, está consumado. A lei amaldiçoa, a graça abençoa. A lei mata o pecador. A graça dá vida ao pecador. A lei fecha a boca diante de Deus. A graça abre a boca para louvar a Deus. A lei condena o melhor dos homens. A graça salva o pior dos homens. A lei diz, pague o que você deve. A graça diz, suas dívidas estão perdoadas. A lei diz, o salário do pecado é a morte. A graça diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna. A lei diz, a alma que pecar, essa morrerá. A graça diz, creia e viva. A lei revela o pecado, a graça expia o pecado. Pela lei vem o conhecimento do pecado, pela graça vem a redenção do pecado. A lei foi dada por Moisés, a graça foi dada por Cristo. A lei exige obediência,
A graça concede e dá poder para obedecer. A lei foi escrita em pedra, a graça foi escrita nas tábuas do nosso coração. A lei nos coloca sob a escravidão, a graça nos coloca sobre a liberdade em Cristo Jesus. Somos libertos em Cristo, vivemos sob a graça, não temos mais o jugo da lei, mas usemos isso para servir melhor ao nosso Deus. Escravos de Cristo, por amor a Cristo, por amor uns aos outros, preservando uns aos outros, neste amor que nos salvou do corpo dessa morte. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra aqui explicada, Deus. Ó Pai, somos gratos porque o Senhor tem nos mostrado, através da Tua santa e inerrante palavra, o tamanho do Teu amor para conosco, o que o Senhor fez por nós. Ó Deus, o Teu sacrifício, Deus, de enviar o Teu Filho amado para morrer por nós naquela cruz. Ó Deus, isto mudou a nossa vida completamente. Todos que estamos aqui fomos remidos pelo sangue de Cristo, alcançados pelo Evangelho da graça que nos salvou. E nós queremos viver, ó Deus, anunciando este Evangelho, anunciando a Tua palavra. Nós queremos viver, ó Deus, verdadeiramente uma vida de santidade, debaixo do Teu senhorio. Ajude-nos, Pai, como igreja do Senhor. Ajude-nos a caminhar em direção ao Senhor, ao alvo, que é Cristo. Não queremos mais ser escravos do pecado. Que sejamos escravos de Cristo, na beleza da santidade, no serviço mútuo, naquilo que o Senhor nos ensinou. Clamamos a Ti, abençoe-nos nesta noite, ajude-nos nesta oração que fazemos, em nome de Jesus, amém. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the ones He came to save, till on that cross that Jesus died, the wrath of God was satisfied, for every sin on Him was laid, healing the death of